Olá, comunidade, boa noite. Sexta-feira, 25 de setembro, e eu estou aqui para o nosso compromisso. Eu sou o Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui no Segurança Máxima nós somos parceiros. Eu vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima dessa sexta-feira. Lugar de corruptos, comunidade, é na cadeia. Vamos ajudar a prendê-los. Testes de DNA, eles são importantes demais na investigação policial. Operação Apagão. Esse é o nome do movimento dos servidores policiais civis do Espírito Santo. Você vai ver tudo isso agora. Fiquem seguros porque o Segurança Máxima está no ar. Pois é, sexta-feira, 25 de setembro de 2015, e hoje, comunidade, é um dia muito importante, é o Dia Estadual de Preocupação e Enfrentamento ao Crack. Olha como essa droga tem devastado vida, acabado com famílias, enfim, uma desgraça. E aí, vamos tentar ajudar esse pessoal, tem aí várias entidades que podem ajudar e você também pode colaborar. Também hoje é Dia Internacional do Farmacêutico. Parabéns a vocês aí que estão sempre lidando conosco, aviando as nossas receitas. É isso. Minha gente, em torno de 200 bilhões por ano são roubados dos cofres públicos no Brasil. É muito dinheiro para um bando de pequenos e arrojados ladrões que se aboletam na administração pública para lesar a nação. Estou enganjado na campanha de combate à corrupção. Você também tem que assinar a lista. Leve para seus familiares, para os seus irmãos na sua igreja, no seu trabalho, na vizinhança. Enfim, você é fundamental no combate a essa roubalheira no Brasil. Você vai entender melhor do que estou falando e sobre essa ficha que eu vou mostrar daqui a pouco, depois de ver a matéria de Fernanda Batista e do Rafael Neves. Confira. Triplicar os investimentos em educação, multiplicar por 5 todo o investimento em segurança pública no país, ou ainda tirar da faixa extrema da pobreza 10 milhões de brasileiros. Seria possível fazer tudo isso se não fosse a corrupção. De acordo com a Organização das Nações Unidas, todo ano no Brasil são desviados 200 bilhões de reais dos cofres públicos. A corrupção no Brasil ainda é uma atividade que compensa. O que nós queremos? Que ela passe a não compensar e que as pessoas possam medir os riscos a partir de penas mais duras, a partir de certeza da punição e mais ainda, que as pessoas em geral tenham a noção da corrupção e não convivam bem com ela. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério Público Federal criou a campanha 10 medidas contra a corrupção, entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do Caixa 2, o aumento das penas e a transformação da corrupção em crime hediondo. E para que essas propostas sejam regulamentadas, foram criados 20 anteprojetos de lei. A ideia básica do Ministério Público Federal é a de promover algumas alterações pontuais nas legislações penais e processual penal, de modo a adequar alguns tipos penais a que sejam mais duros. O lançamento da campanha no Espírito Santo contou com a participação do Procurador da República, Daltan Delagnol, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. A operação é a maior investigação de corrupção já realizada no Brasil. A corrupção é pervasiva, é sistemática, isso é o que mostram todos os estudos nacionais e internacionais sobre corrupção no Brasil. Nós precisamos tratar o sistema, nós precisamos mudar a legislação se nós queremos ter um país melhor, com menos impunidade e com menos corrupção. Os anteprojetos já foram enviados ao Congresso Nacional, mas a participação do cidadão é fundamental. Com as assinaturas de 1,5 milhão de pessoas, essas propostas podem se tornar projetos de lei de iniciativa popular e entrar na pauta de votações. As assinaturas das pessoas tragam no Ministério Público do Estado, aqui do Espírito Santo, ou no Ministério Público Federal, entregue essas listas e nós vamos mandar para Brasília e o Espírito Santo, eu tenho absoluta certeza, vai ser parceiro de destaque nessa campanha em âmbito nacional, não tenho dúvida nenhuma. É em função desse pacote que nós chamamos todos vocês hoje para se unirem a nós nessa luta. Nós queremos que, se nós aprovarmos essas 10 medidas contra a corrupção por meio de um projeto de iniciativa popular levado ao Congresso, nós poderíamos caminhar em passos firmes e consistentes em prol de um país mais justo, de um país melhor, para nós e para as futuras gerações.
Olha, comunidade, até agora mais de 250 mil pessoas já participam dessa contribuição. As fichas de assinaturas podem ser retiradas em qualquer unidade do Ministério Público Federal ou no site do MPF. Ó, eu estou participando e é verdade. Aqui está a minha ficha. Vá lá, imprime essa ficha, leve para a sua família assinar, para os seus amigos, para vizinhos, enfim, participe. É muito importante a gente participar. Então, precisamos contar com você, porque aí a gente vai um dia dar um basta nessa roubalheira no Brasil. É muito dinheiro que eles levam dos cofres públicos todo ano. E aí, se a gente não participar, vão continuar agindo assim. Olha, policiais civis do Espírito Santo estão num movimento chamado Apagão. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, é para daqui a pouco. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela audiência de vocês. O sogro e a sogra, Alcides e Alzira, e a cunhada Damiana, ligados no Segurança Máxima em Anchieta, no sul do estado. Aí, familiares, muito obrigado. Comunidade, nessa época a gente começa a ficar muito preocupado com a segurança nas praias. Ainda não é verão, mas com esse tempo quente já tem gente morrendo por afogamento nas praias capixabas. Eu fiquei especialmente animado com a possibilidade de drones atuarem junto aos salva-vidas nas praias capixabas, evitando inúmeros afogamentos tão comuns no verão. Vejam na matéria de Fernandinha Batista e do cinegrafista Ailton Júnior. Desesperada, a vítima chama por socorro, mas não é um salva-vidas comum que faz o resgate. É uma espécie de mini helicóptero que percebe o afogamento e lança a boia no mar. Os drones são veículos aéreos não tripulados, criados no início dos anos 2000. Pequeninos e velozes, são capazes de chegar a qualquer lugar. Você imagine você ter uma cidade com trânsito como São Paulo, em que você tem que entregar uma carga, você tem que entregar lá, sei lá, um pacote de 3 quilos. Quanto tempo vai gastar um motoqueiro ou um carro para entregar essa mercadoria, né? Além de ter gente e tal. Então, o que você faz? Com um drone que possa carregar isso e com controle automático, ou seja, autônomo, você vai definir o endereço para onde ele tem que ir, ele vai se desviar de qualquer obstáculo ao longo do caminho e vai chegar até lá, deixar a carga e voltar. A lei brasileira não faz restrições à compra de drones para uso recreativo, mas é preciso seguir certas determinações. Os drones não podem ser usados em áreas muito povoadas, nem próximo a aeródromos. A altitude máxima permitida é de pouco mais de 100 metros. Para uso comercial, é necessário licença para voar. E no Brasil, os drones ainda precisam de um piloto, alguém que controle o objeto voador remotamente. Mas ainda há muito a ser discutido. É uma máquina nova, uma tecnologia nova que está surpreendendo todo mundo. Em todas as áreas ela surpreende. Só tem 2 países do mundo que regulamentaram, o Canadá e os Estados Unidos. Mas assim, de uma forma ainda de aprendizado, não está solidificado isso. O Espírito Santo é um dos primeiros estados brasileiros a debater a regulamentação dos drones. Pesquisadores, empresários, fabricantes e operadores se reuniram no Palácio Anchieta para apresentar suas propostas. A Agência Nacional de Aviação Civil abriu uma consulta pública para discutir o uso dos drones. O Espírito Santo criou uma comissão local sobre o assunto. Todas as ideias serão encaminhadas para a ANAC e uma proposta de regulamentação será enviada ao Congresso no início de outubro. Nós vamos encaminhar para a ANAC só a questão de regulamentação, discutir principalmente referência à privacidade, referência à segurança, e ações para a regulamentação. Mas aqui também está sendo um ambiente de empreendedorismo. Nós estamos mostrando à população o que existe de atividade de negócio, assim, pode gerar renda, gerar emprego. É um negócio novo e é um negócio de muita prosperidade. Com segurança e regras mais claras, esses pequeninos voadores têm tudo para decolar. Interessante, né? Gostei demais de saber disso. Mas olha, uma coisa é muito importante, não tem salva-vidas para atender a praia quando está muito cheia. Mas lá na praia tem umas bandeiras vermelhas. Aquilo é um sinal de perigo, evitem essas áreas. Falem para os seus amigos, para os seus filhos, para quem vem de Minas para participar aqui no verão. Vamos evitar tantos afogamentos nesse período. É só uma questão da gente participar. Olha, comunidade, o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo está coordenando um movimento dos servidores chamado Apagão.
Que movimento é esse? Por que ele se chama apagão? Quem vai responder essa e outras perguntas para a gente é o diretor financeiro do Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, Aloísio Fajardo. Aloísio, muito obrigado aí pela sua vinda ao Segurança Máxima, companheiro. É um prazer imenso estar aqui. Por que apagão? A polícia vai sair por aí desligando as luzes? Não, na verdade, esse termo foi usado pelo governador Paulo Artung numa audiência dele, onde ele falou que, devido à crise financeira no Estado, o serviço público poderia sofrer um apagão. Então, existe um fórum, o Fórum das Entidades de Serviços Públicos, servidores, e a gente está fazendo um trabalho em conjunto, onde existe uma pauta de reivindicação junto ao Estado, e numa dessas reuniões foi decidido usar esse termo de apagão, justamente em alusão ao termo usado pelo governador. Quando falou nisso, o governador, tem aí vocês, olha, esse abraço eu não quero com cactos, esse abraço vai ser dado durante o apagão ou não? Mais um termo usado, né, na campanha do governador, do atual governador, ele usou um abraço do Paulo Artung, né? E nós fizemos uma alusão justamente a esse abraço a gente não quer. Aloísio, nesse movimento apagão, o que a Polícia Civil quer? Por que dele? Na verdade, esse movimento, ele é um movimento unificado dos servidores públicos. Ele é um movimento que iniciou através de um fórum, foi criado um fórum onde 19 entidades participam, 19 entidades, entre sindicatos e associações participam, e dessas entidades foi feita uma pauta em conjunto para deliberar junto ao governo do Estado, que é o quê? É a revisão anual dos salários, é o pagamento do auxílio alimentação. Isso vem pendente desde o ano passado na área da polícia. Hoje em dia, nós, servidores policiais, civis e os servidores públicos, que aderiram ao subsídio, não têm direito a ticket alimentação. Eles entendem que nós não temos direito. Então, só paga o ticket alimentação para quem recebe pela modalidade de vencimento. Quem recebe pelo subsídio não come. Ninguém come. E esse é um valor até ilusório, né? R$ 176. Então, a gente o Sindipúblico, o Sindipol e outros sindicatos já ganharam na justiça o direito de receber o ticket alimentação, mas o governo do Estado insiste em não pagar. E aí vocês estão se movimentando como? Tem algumas tem reuniões permanentes desse fórum, né? E nesse fórum foi decidido esse apagão. Esse apagão, na verdade, foi um movimento de assembleias setoriais por essas entidades que resolveram fazer esse movimento em regiões distintas. Nós fizemos em Colatina, fizemos em Linhares, fizemos em Aracruz, fizemos aqui na capital, fizemos em Cachoeiro, fizemos em Guarapari. Tem policiais paralisados com a atividade? Vocês reduziram um pouco, estão mais lento, meio tartarugas? Não, na verdade o movimento foi feito o seguinte, o fórum decidiu fazer esse movimento nessa data, foi 14, 15, 16, 17, né, desse mês. E aí pararam, na verdade foi um movimento setorial onde diminuiu o atendimento, não foi paralisado as ações, né? Ficou funcionando, mas onde estava lá, a gente, por ter uma assembleia, os servidores participaram da assembleia e o atendimento foi restrito. Tem mais coisas para acontecer ou vocês não vão divulgar para evitar algumas medidas antecipadas? Continuam as reuniões desse fórum, né, do FESP, e nessas reuniões estão sendo tomadas algumas medidas, né, para poder mostrar para a sociedade a falta de uma política voltada para o servidor público. Então, e nós estamos trabalhando isso aí para mostrar à sociedade que está aumentando, o gás aumentou recentemente, o dólar aumentou e o nosso salário continua achatado. Não fosse salário, a Polícia Civil vai bem, na sua opinião, no Espírito Santo, como representante sindical, ou tem muita pendência ainda? Tem muita pendência, Leonessa. Por exemplo? A Polícia Civil, por exemplo, o Estado, quando implantou essa medida de corte de gastos, ele simplesmente acabou com os vigilantes que existiam na Polícia Civil em algumas unidades policiais. Nós temos, por exemplo, a delegacia DAS, por exemplo, que tem lá uma grande delegacia de importância, que hoje tem lá 4 policiais fazendo a vigilância da delegacia. Quer dizer, é um despreparo, onde o policial que foi preparado para exercer uma função, e você que sabe muito mais do que eu, que ali são profissionais qualificados e estão prestando serviço de natureza de vigilância. É quase um absurdo. É um absurdo isso, entendeu? Porque já tem pouco policial se prestando. Quer dizer, eles saem da atividade no dia a dia para ficar no plantão, para fazer essa vigilância. Isso foi um regime emergencial adotado pelo atual
gestão da Polícia Civil, mas que continua. Uma emergência muito longa. Até agora continua, não mudou nada. Algumas unidades policiais continuam com policiais ainda tendo que fazer esse trabalho, sendo questão de desvio de função, porque isso não é pertinente à função de um policial civil. Aloysio, muito obrigado aí pela sua vinda. Tomara que esse movimento não chegue ao cúmulo do apagão, ao ápice de um apagão. Vão apagando aos poucos até que se resolva, não é isso? Muito obrigado pela sua vinda. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui falando do movimento do FESP e falando um pouquinho da Polícia Civil, falando sobre as nossas necessidades. Ok. Olha, no próximo bloco nós vamos falar teste de DNA. Ele é um instrumento poderoso demais na investigação policial. Isso é no próximo bloco. Fiquem seguros. De volta com Segurança Máxima, muito obrigado pela sua audiência, Carlos Maciel. Muito obrigado, eu sei que você está ligado aí na Fonte Grande, no Segurança Máxima, e quando não, na portaria do Edifício Léo. Maciel, muito obrigado. Olha, a comunidade vai muito além da possibilidade de identificar a paternidade. Os testes de DNA são instrumentos importantíssimos na perícia técnica e na investigação criminal. O delegado Danilo Baense é superintendente da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil no Espírito Santo e eu o convidei para falar sobre DNA. Doutor Danilo, boa noite, muito obrigado pela sua vinda uma vez mais ao Segurança Máxima. Deixa eu começar te perguntando o seguinte, o Espírito Santo, a Polícia Civil, tem um bom laboratório e bons peritos nessa área? Muito bom laboratório, excelente laboratório e os peritos de primeira qualidade. Inclusive, muitos deles com doutorado, ministram curso em vários estados da federação. É bom a gente saber disso, porque na maioria das vezes a gente está aqui dando notícia, estamos muito elevados no ranking da violência, mas essa tecnicidade é muito bom da gente saber. Agora, deixa eu perguntar, falamos que não serve só para paternidade. Não faz muito tempo, noivos tiveram um acidente no norte do estado, teve incêndio, destruiu, né, queimou, inclusive, a arcada dentária. O DNA ajudou nesse caso? Nesse caso, só o DNA resolveu a situação, porque nós temos outros tipos de exame para identificação de corpos, de acidente, de homicídio. Naquele caso ali, os corpos foram queimados, os membros foram queimados, o maxilar derretido, então não houve possibilidade de identificação através de exame necro. Então, o que nós fizemos? Exame DNA e, através do DNA, identificamos as duas vítimas que foram liberadas para as famílias. Naquele caso do menino que matou a mãe também, vocês usaram DNA que facilitou a identificação? Nesse caso, o garoto, inclusive, foi ouvido algumas vezes pelo delegado, doutor Geraldo, que é o presidente do inquérito, mas ele não confessava o crime. Depois do exame de DNA, que foi feito no sangue encontrado no quarto, ele acabou confessando o crime. Então, além de matar a mãe, ele se feriu e deixou cair sangue lá. E havia muito sangue da mãe no local, no quarto. E esse material foi coletado pela perícia e foi submetido ao exame de DNA. DNA também é muito importante nos crimes de costume, né? É claro, na elucidação dos crimes é uma grande ferramenta que propicia que nós realmente responsabilizemos as pessoas que são autores de crimes. Nós temos muitos casos de pessoas que são reconhecidas pelas vítimas por testemunho, né? Exatamente. Pelas vítimas como sendo autores de crime. Essas pessoas às vezes são presas, mas é coletado o material encaminhado para o laboratório e em poucos dias, às vezes em 3, 4 dias, nós já identificamos que aquela pessoa realmente não foi autora do crime. Ou em outros casos a pessoa nega e é autora do crime. E só através do exame de DNA que a gente consegue identificar. Doutor Danilo, quando é cadáver, já tem lá um tempo, só encontra a ossada, o DNA também facilita? O DNA também resolve. É óbvio que se nós tivermos sangue ou algum material, né, que não seja osso, facilita, porque esse exame é muito mais rápido o resultado. Mas quando está ossada, né, também se faz exame de DNA. Demora um pouco mais, porque tem que usar uma outra tecnologia, mas esse exame também é possível e esses corpos são identificados. O senhor me falou um negócio aí que para mim é o que é fundamental, porque quando o cidadão é denunciado por uma vítima que disse, não, eu te reconheci, foi ele que me estuprou, etc., acabou. E depois o DNA prova que não é ele. DNA é importantíssimo nisso, É importantíssimo, como eu te falei, para responsabilizar os verdadeiros autores e também inocentar pessoas que tenham sido identificadas pelas testemunhas ou vítimas e que não foram os autores do crime. E aí, como é que... Já te aconteceu o caso desse? Não? Vários casos desses já aconteceram. Nós apuramos um crime na Serra, onde 3 pessoas foram violentadas numa mesma noite, numa mesma casa, por um mesmo elemento. 2 dessas vítimas foram à delegacia e reconheceram o elemento sem sombra de dúvidas. Nós fizemos todo o procedimento,
Coletamos o material dele, já tinha sido coletado das vítimas, foi encaminhado para o laboratório e foi feito exame de DNA e não era o cidadão. Mais ou menos 6 meses depois, o verdadeiro autor foi preso e, através do exame de DNA, confirmou-se que era o elemento autor dos crimes. Eu estou falando isso porque isso chega aí, olha, esse cara é o estuprador da região e depois... O cara já está destruído, né? Acontece um negócio desse, ele pode, inclusive, depois mover uma ação, né? Exatamente, mas com essa tecnologia facilita muito o trabalho da polícia, se evita. Hoje nós temos, por exemplo, os presídios separados para os crimes contra os costumes. Essas pessoas são colocadas em locais separados, que você lembra que no passado era muito complicado, porque as pessoas ficavam misturadas, esse preso era sujeito à violência, inclusive por parte de outros presos. Então essas pessoas hoje ficam separadas e esse exame de DNA, em menos de uma semana, ele identifica se aquele elemento foi realmente o autor ou não daquele crime. Mas a polícia ainda é muito convocada para também os testes de paternidade? A justiça pede lá? Em alguns casos a justiça requisita e o laboratório também faz e esse exame é muito rápido, ele sai em menos de uma semana. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua vinda uma vez mais ao Segurança Máxima e tomara que o nosso laboratório, com bons peritos, continue atuando, sobretudo para livrar inocentes de crimes de costumes, né? Nós agradecemos a você e toda a equipe e gostaríamos de parabenizar por esse trabalho de utilidade pública prestado à população capixaba. Ok, muito obrigado. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewsas.com.br, curtir nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/recordnewsas, twitter.com/recordnewsas e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723, 3434-5724 ou ainda entrar em contato conosco através do WhatsApp no número 99927-6943. Viu? É muito fácil. Olha, comunidade, estamos fechando o Segurança Máxima de hoje. Eu vou, mas se Deus quiser, na sexta-feira, logo após o Hora News, presta atenção que mudou, logo após o Hora News, a gente se encontra aqui. Agora deixa eu perguntar, você é do tipo que tem fé, que pede, confia e espera com tranquilidade sem ficar ansioso? Pois anote aí, George Miller disse o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. Fiquem seguros.